Graças, vamos aclamá-lo com canto de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos agora nos colocar de pé e vamos fazer o nosso voto de confiança e dependência do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a salvação, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em resposta à saudação, vamos cantar agora o Salmo 93, as estrofes 1, 4 e 5. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Nós temos aqui as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e lhes prestarás culto, porque eu,
Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que ele desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Em resposta à lei do Senhor, nós fazemos confissão dos pecados. Vamos fazer isso cantando o Salmo 130.
Afinal, nós louvamos ao Senhor e dele vem perdão, dele vem graça, dele vem redenção. E o Senhor mesmo nos promete perdão. Isaías 43, 25, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E confessamos ao Senhor os nossos pecados, recebemos do Senhor a promessa de perdão. Recebemos do Senhor, não nos lembra, não no sentido de que Ele esquece, mas que Ele não nos traz, não nos lança em rosto os nossos pecados. Perdão é total libertação de culpa. Vamos então agora orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai que está no céu, chegamos diante de Ti neste momento, Senhor, em oração. Queremos ao Senhor Te dar louvor, a honra e a adoração que a Ti é devida, pois Tu és o Rei eterno, Tu és o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, mas também és o nosso Pai que está no céu. O nosso contrito espera em Ti, pois sabemos que só no Senhor nós temos esperança, pois em meio ao mundo conturbado em que vivemos, de tanta corrupção, de tanta depravação, Senhor, o fato de o Senhor não nos consumir mostra que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ama o seu povo e que o Senhor conduz este mundo, conduz a história segundo o teu propósito e para a tua glória. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. E mais uma vez, Senhor, nós confessamos que somos pecadores, que somos transgressores da tua lei, que não merecemos nada de Ti, senão juízo e castigo eterno. Mas te louvamos e te agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que foi obediente até a morte e morte de cruz, para que hoje pudéssemos ter o perdão dos pecados, a libertação da culpa e da condenação eterna. Por isso, Senhor, te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe o nosso canto. Seja, Senhor, com cada irmão, com cada irmã, com cada jovem, com cada criança, com cada visitante aqui presente e com aqueles que nos ouvem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja operando em cada coração, em cada vida, despertando a fé, despertando o amor, despertando, Senhor, o verdadeiro temor do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja ao redor do mundo. Nós te suplicamos todas essas bênçãos e agradecemos em nome e por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor. Hoje faremos a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 21 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 21 a 41. E isso será também o texto da pregação. Nós terminamos na semana passada o versículo 21 e vamos começar hoje no versículo 21 de Atos, capítulo 2. Esta é a palavra do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem, o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos ainda adorar ao Senhor, cantando o hino 11, Santo, Santo, Santo.
Jesus Cristo, queridos visitantes. No sermão anterior, Atos 2, de 1 a 21, nós vimos o extraordinário acontecimento de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, cumprindo assim a promessa de Deus lá no Antigo Testamento, feito pelo profeta Joel. E naquele momento veio do céu um som como de um vento impetuoso, e também se viu como que línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos que estavam ali. E também pessoas puderam proclamar as grandezas de Deus em diversas línguas. Homens simples, judeus, galileus, falando em outras línguas, anunciando as grandezas de Deus. E esse acontecimento mostrava que uma nova etapa da história da redenção havia começado. Mas o Pentecostes não era o fim em si mesmo. Os sinais extraordinários tinham um propósito. Deus não estava apenas realizando um milagre impressionante, não é, para impressionar a multidão. O derramamento do Espírito Santo tinha como objetivo confirmar que Jesus Cristo, que havia sido crucificado, ressuscitado e elevado aos céus, agora reinava à direita do Pai. Por isso, quando a multidão se reúne admirada e confusa, Pedro se levanta para explicar o significado daqueles acontecimentos. E é interessante observar que ele não passa a falar sobre o Espírito Santo, nem sobre os discípulos, nem sobre as experiências vividas naquele dia. O centro de sua mensagem é Cristo. O Espírito foi derramado para que Cristo fosse proclamado. Pedro conduz os seus ouvintes ao centro do Evangelho, ao coração do Evangelho. Ele mostra que Jesus foi entregue segundo o plano soberano de Deus. Foi crucificado por homens pecadores, mas ressuscitou dentre os mortos, foi exaltado à direita de Deus, e agora chama todos os homens ao arrependimento. O propósito deste sermão, do sermão de Pedro, é nos mostrar que o Cristo crucificado e exaltado é o único Salvador dos pecadores, e que todo aquele que ouve o Evangelho deve responder a ele com arrependimento e fé. A mesma pergunta que surgiu no coração daqueles ouvintes continua ecoando até hoje. O que faremos? E a resposta de Deus permanece a mesma: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nosso tema nesta manhã é: o Cristo crucificado e exaltado ainda chama pecadores ao arrependimento. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que o Cristo que foi rejeitado era plano de Deus. Pedro havia acabado de citar a profecia de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor
salvo. E essa é uma das declarações mais belas das Escrituras. Não apenas sacerdotes ou profetas, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não apenas judeus, mas todo o que invocar o nome do Senhor. Mas isso levanta então uma pergunta fundamental: quem é esse Senhor que salva? E a partir desse momento, Pedro dirige toda a atenção da multidão para Jesus Cristo. Então Pedro diz, versículo 22, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele lembra aos seus ouvintes que Jesus de Nazaré não foi um personagem desconhecido. Seu ministério foi público e acompanhado por milagres, prodígios, sinais realizados pelo poder de Deus. Por meio dessas obras, Deus testemunhou diante de Israel que Jesus era o Messias prometido. Os sinais não existiam para entreter as multidões, mas para apontar para a identidade daquele que Deus havia enviado. Entretanto, apesar de todas essas evidências, Jesus foi rejeitado e crucificado. E é justamente aqui que Pedro apresenta uma das maiores verdades do Evangelho. Ele declara que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A cruz não foi um acidente na história, nem uma derrota inesperada. Desde a eternidade, Deus havia determinado salvar seu povo por meio do sacrifício do seu Filho. Desde Gênesis 3:15, passando pelo sistema sacrificial, pela Páscoa, pelos Salmos e pelos profetas, Deus vinha anunciando que o Messias sofreria pelos pecados do seu povo. Ao mesmo tempo, Pedro não permite que os ouvintes ouçam a soberania divina como desculpa para a culpa. Não, ele afirma: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Os homens são responsáveis por seus atos, mesmo quando Deus cumpre seus propósitos através dos atos deles. A Bíblia afirma ambas as verdades. Deus é soberano. Nada acontece sem a sua vontade. Mas ao mesmo tempo o homem é responsável. Essa verdade deve trazer grande consolo à igreja. Se Deus governou até mesmo os acontecimentos da cruz, o momento mais sombrio da história humana, quando um inocente foi morto, então também Deus governa todas as circunstâncias da nossa vida. Nada escapa ao seu controle, nenhuma provação, nenhuma oposição e nenhum sofrimento estão fora das suas mãos. Mas a história não termina na morte de Cristo. Pedro prossegue dizendo: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível
que a morte o retivesse. Deus o ressuscitou, porque não era possível que a morte o detivesse. Aquele que morreu pelos pecadores venceu a própria morte. O túmulo não pôde reter o Santo de Deus. A morte é consequência do pecado, mas Jesus era sem pecado. A morte tinha direito sobre pecadores, mas não tinha direito sobre o Santo de Deus. O Pai o ressuscitou gloriosamente dentre os mortos. E assim, logo no início do seu sermão, Pedro apresenta o coração do Evangelho, a mensagem central do Evangelho. Cristo morreu segundo o plano de Deus e ressuscitou para a salvação de seu povo. Essa continua sendo a única esperança da igreja no mundo. Mas, como Pedro pode ter tanta certeza de que a ressurreição fazia parte do plano de Deus? A resposta está nas Escrituras. No versículo seguinte, ele mostrará que Davi já havia anunciado séculos antes que o Santo de Deus não permaneceria na sepultura. Por isso, nosso segundo ponto é: Cristo que morreu ressuscitou conforme as Escrituras. Após afirmar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Pedro procura demonstrar que esse acontecimento não foi inesperado nem acidental. A ressurreição de Cristo fazia parte do plano de Deus e já havia sido anunciado na Escritura séculos antes de acontecer. Isso é muito importante, meus irmãos, pois a fé cristã não está baseada em sentimentos ou experiências religiosas. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Para provar isso, Pedro cita o Salmo 16, onde Davi declara: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. À primeira vista, alguém poderia imaginar que Davi estivesse falando de si mesmo. Mas Pedro mostra que essa interpretação não é possível, pois Davi morreu, foi sepultado e o seu túmulo ainda era conhecido em Jerusalém. Seu corpo experimentou a corrupção, a decomposição da morte, como acontece com todos os homens. Então, de quem Davi estava falando? Pedro responde que Davi falava como profeta, conhecendo a promessa de Deus de que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Ele olhou para além de sua própria vida e contemplou pela fé a vinda do Messias. Ao escrever sobre aquele que não veria corrupção, que não veria decomposição, Davi estava profetizando acerca de Cristo. Assim, a ressurreição de Jesus não foi apenas um fato extraordinário na história, foi o cumprimento da palavra de Deus. Muito antes da cruz ser erguida em Jerusalém, Deus já havia anunciado que seu filho venceria a morte. Nada aconteceu por acaso. Tudo ocorreu segundo o propósito eterno de Deus. Mas Pedro
não se apoia apenas no testemunho das Escrituras. Ele acrescenta também o testemunho dos apóstolos. O versículo 32 ele diz: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Os apóstolos não estavam transmitindo boatos ou lendas. Eles haviam visto o Cristo ressuscitado, ouvido suas palavras, comido por ele e testemunhado a ascensão dele aos céus. Então percebam aqui duas bases inseparáveis da fé cristã: a palavra de Deus e o testemunho histórico da ressurreição. O Evangelho não é um mito religioso, nem uma filosofia humana. Ele está fundamentado naquilo que Deus prometeu nas Escrituras e realizou na história. Cristo ressuscitou. Essa é a base do Evangelho. Essa verdade continua sendo essencial para a igreja. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria Evangelho, não haveria perdão nem esperança. Mas Cristo ressuscitou, o túmulo ficou vazio, a morte foi vencida, o pecado foi derrotado e o poder do inferno foi desarmado. A ressurreição não foi apenas um acontecimento extraordinário da história da redenção. Ela foi o fundamento da esperança cristã. Por isso, a igreja pode viver com confiança e esperança em qualquer situação. Pois nós não seguimos um mestre que permaneceu na sepultura, nem prestamos culto à memória de um líder do passado. Pertencemos a um Salvador vivo, que reina para sempre. Quando em nossa vida enfrentamos sofrimento, nós somos consolados pela certeza de que Cristo vive. Quando enfrentamos oposição e perseguição por causa do Evangelho, permanecemos firmes, porque Cristo vive. Quando nos deparamos com a realidade da morte de entes queridos, não somos dominados pelo desespero, porque Cristo vive. E porque Ele vive, todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé também viverão. Como diz o hino: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Ele confirma que o sacrifício pelos pecados foi aceito pelo Pai e assegura que nenhuma das promessas de Deus falhará. Tudo o que Deus prometeu em Cristo será plenamente cumprido. Contudo, Pedro ainda não chegou ao ponto culminante da sua mensagem. O Senhor Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos, depois de vencer a morte, Ele foi exaltado à mais alta posição de honra e glória. O Cristo que saiu vitorioso do túmulo, agora está sentado à direita do Pai, governando sobre todas as coisas. E é para essa gloriosa realidade que Pedro passa a dirigir a sua atenção, ou melhor, a atenção da multidão, nos versículos seguintes. Por isso o nosso terceiro tema é: Cristo ressuscitado reina sobre todas as coisas.
E aqui chegamos ao ponto culminante do sermão de Pedro. Até aqui, ele demonstrou que Jesus foi entregue segundo o plano de Deus, morreu pelos pecadores e ressuscitou dentre os mortos conforme as Escrituras. Agora, porém, ele mostra o significado dessa ressurreição. Cristo foi exaltado à direita do Pai e reina sobre todas as coisas. Pedro declara, versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Para os judeus, estar à direita de alguém era posição de honra, autoridade e governo. Assim, Pedro está afirmando que Jesus foi entronizado nos céus como o Rei prometido por Deus. A ascensão de Cristo não foi apenas sua partida deste mundo, foi sua coroação. Aquele que se humilhou até a morte e morte de cruz, foi exaltado acima de todo nome e recebeu toda a autoridade do céu e da terra. Pedro então apresenta uma prova visível dessa exaltação. Ele diz que Cristo, tendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou sobre a igreja aquilo que todos estavam vendo e ouvindo ali no dia de Pentecostes. Em outras palavras, o Pentecostes era a evidência de que Jesus já havia sido coroado como rei. O derramamento do Espírito confirma que Cristo estava governando à direita do Pai. Por isso, o centro do Pentecostes não é a experiência dos discípulos, mas a exaltação de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para glorificar o Filho e para testemunhar de sua obra. Tudo o que aconteceu naquele dia apontava para uma única realidade: Jesus reina. E para confirmar essa verdade, Pedro cita o Salmo 110, onde diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mais uma vez, Davi não falava de si mesmo, mas do Messias. Deus prometeu ao seu ungido um reino universal e uma vitória completa sobre todos os seus inimigos. Essa promessa continua sendo fonte de grande conforto para a igreja. Muitas vezes olhamos para o mundo e vemos oposição ao Evangelho, injustiça, perseguição, incredulidade. Em alguns momentos pode parecer que o reino de Deus está perdendo espaço, mas Pedro nos lembra que a realidade é outra. Cristo já está assentado no trono. Seu reino já foi estabelecido. Sua vitória já foi garantida. Os inimigos de Cristo ainda resistem, mas não prevalecerão. O dia virá em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas Pedro não conclui seu argumento.
Pedro então conclui seu argumento com uma declaração poderosa. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o centro da mensagem apostólica. O Jesus rejeitado pelos homens foi exaltado por Deus. Aquele que foi crucificado é o Cristo e Senhor de toda a criação. A palavra Cristo significa Messias, o ungido prometido por Deus desde os tempos antigos, aquele para quem apontava a lei, os profetas e os salmos. Já o título Senhor carrega um significado ainda mais profundo. Nas Escrituras, ele está associado à autoridade suprema, ao domínio absoluto e à própria dignidade divina. Ao declarar que Jesus é Senhor, Pedro não está apenas afirmando que ele possui autoridade espiritual ou liderança religiosa. Ele está proclamando que ele ocupa a posição de soberania reservada por Deus ao Rei exaltado. Aqui encontramos uma verdade que continua relevante para os nossos dias. Muitas pessoas desejam um Jesus que ajude em suas necessidades, que alivie seus sofrimentos ou que resolva os seus problemas, mas não desejam um Senhor que governe as suas vidas. Entretanto, o Evangelho não nos apresenta apenas um Salvador, ele nos apresenta um Rei. Cristo não veio apenas para nos livrar da condenação, ele veio para governar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossos relacionamentos e toda a nossa existência. O Cristo que morreu por nós é também o Cristo que reina sobre nós. Diante desse Rei exaltado, cada ser humano precisa tomar uma decisão. Foi exatamente isso que aconteceu com os ouvintes de Pedro. Quando eles compreenderam quem Jesus realmente era, seus corações foram profundamente abalados. E agora eles fazem uma pergunta mais importante da vida: irmãos, que faremos? O que faremos depois de tudo que ouvimos? Então nós chegamos no quarto ponto. O Cristo exaltado exige arrependimento e fé. Após demonstrar que Jesus é o Messias prometido, que ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado à direita do Pai, Pedro chega ao objetivo do sermão. Até aqui ele apresentou as grandes verdades do Evangelho. Agora, porém, essas verdades exigem uma resposta. O Evangelho nunca foi dado apenas para informar a mente. Ele foi dado para transformar o coração e conduzir o pecador a uma decisão diante de Deus. E foi exatamente isso que começou a acontecer com os ouvintes de Pedro. Quando compreenderam quem Jesus realmente era, seus corações foram profundamente atingidos. Eles ficaram aflitos, pois a revelação da glória de Cristo os conduziu à pergunta mais importante de suas vidas. E eles chegam para os apóstolos e dizem: irmãos, que faremos?
Essa é uma pergunta que surge quando o Evangelho alcança o coração. Não é a pergunta de quem busca apenas informação, mas de quem reconhece sua necessidade de reconciliação com Deus. E Pedro responde de maneira clara: arrependei-vos. O arrependimento é o abandono do pecado e o retorno para Deus. Aqueles que haviam rejeitado Cristo deveriam agora recebê-lo pela fé e submeter-se ao seu senhorio. Por isso Pedro acrescenta que deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, recebendo o sinal visível da aliança e da graça de Deus. A promessa, porém, não era apenas para aquela multidão reunida em Jerusalém. Pedro declara que ela era para eles, para seus filhos e para todos os que estavam longe, para todos quando o Senhor chamasse. Para mim e para você. A graça de Deus não ficaria limitada a uma geração ou a uma nação. O Evangelho alcançaria o mundo inteiro. Lucas então conclui registrando que cerca de 3.000 pessoas receberam a palavra e foram acrescentadas à igreja naquele dia. O mesmo povo que poucas semanas antes havia participado da rejeição de Cristo, que gritaram: crucificam, agora se curvavam diante dele como Senhor e Salvador. E essa transformação não foi produzida pela habilidade de Pedro, mas pelo poder do Espírito Santo, que operou e opera através da pregação do Evangelho. E à noite nós vamos falar mais sobre isso. Como o Evangelho, como o Espírito Santo usa o Evangelho para transformar os corações. Aos meus irmãos e irmãs, a mensagem continua sendo proclamada hoje. O Cristo que Pedro anunciou continua vivo, continua assentado à direita do Pai, continua governando todas as coisas e continua chamando pecadores ao arrependimento e à fé. O sermão de Pedro começou com uma promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E termina com milhares experimentando essa salvação. Entre a promessa e o seu cumprimento está o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo crucificado, ressuscitado e exaltado é o Senhor. E a pergunta feita pela multidão continua sendo a pergunta que cada pessoa deve fazer: o que faremos? E a resposta continua sendo a mesma: arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e receba o perdão dos pecados. Porque o Cristo que foi crucificado está vivo. O Cristo que ressuscitou reina, e o Cristo que reina continua salvando todos aqueles que invocam o seu nome. Amém. Agora, meus irmãos, em resposta a essa palavra, vamos cantar o hino 78. A Cristo coroai. Cristo é o Senhor. Ele é o Rei eterno.
Deus, bendito e eterno Pai que está no céu, chegamos mais uma vez perante Ti em oração. Queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te adorar. Queremos Te bendizer. Queremos Te agradecer, Senhor, e exaltar Tua palavra. Tua palavra é fiel, que é verdadeira. Tua palavra que nos traz esperança, que nos traz consolo. Te louvamos, ó Senhor, porque Tu nos deste Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que foi humilhado desde o Teu nascimento até a morte, que viveu em perfeita obediência em toda a sua vida e até a morte e morte de cruz. Aquele que foi desprezado pelos homens, rejeitado, crucificado por mãos iníquas, e morreu, mas que o Senhor ressuscitou da morte, que venceu a morte e o inferno, que o Senhor exaltou a sua destra, que está sentado à sua direita, de onde reina e governa absoluto e para sempre. Te louvamos, Senhor, porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados e a vida eterna. Te louvamos, Senhor, porque por Teu Espírito Tu nos dá a fé para crermos, mas também a graça e a capacidade para nos santificarmos e vivermos para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã aqui presente, cada jovem, cada criança, cada visitante. Ó Deus, opera nos corações por Tua palavra, por Teu Espírito. Dá, Senhor, que esta palavra não volte vazia, mas que cumpra o Teu propósito. Santo Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, também pedir nesta hora, Senhor, pelos enfermos. Lembramos, ó Senhor, do nosso irmão Berto, lembramos também de Celina. Queremos, Senhor, também pedir pelos enlutados, por aqueles, ó Deus, que sofrem pela partida do seu ente querido. Senhor, consola, ó Deus, com a Tua graça e com a bendita promessa do Evangelho da ressurreição. Renova assim em nós a esperança de que um dia não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, mas estaremos juntos e para todos sempre com o Senhor. Também, Senhor, lembramos os idosos, aqueles que já sentem o peso da idade, seus corpos já trazem sinais, Senhor. Ó Deus, consola-nos também na esperança do Evangelho. Fortalece-os em seus corpos para que possam louvar a Ti e glorificar o Teu nome até os seus últimos dias. Nosso Deus e bendito Pai, lembramos também das grávidas, Senhor. Lembramos especialmente do nosso irmão Monique. Lembramos que o Senhor abençoe sua gravidez, abençoe o bebê que está se desenvolvendo no seu peito. Nosso Deus e bendito Pai, nós Te louvamos, pois sabemos que Tu reinas, que Tu governas, que Tu fazes todas as coisas segundo o Teu bom propósito e para a Tua glória. Por isso, Senhor, nós também pedimos que o
Senhor abençoe cada família e da igreja. Que o Senhor abençoe, Deus, também a educação cristã dos nossos filhos, os filhos da aliança. Pessoas assim também a escola cristã, dando tudo o quanto necessita, Senhor, para instruir os nossos filhos e aqueles também que estudam a nossa escola, em teus caminhos, para que cresçam não só no aprendizado da educação, mas também, Senhor, no temor do Senhor. Rogamos, ó Deus, também pelos pastores, pelos ministros da Tua Palavra, que o Senhor fortaleça a Tua graça, que dê clareza, entendimento da Tua Palavra, para que possa transmitir a Tua Palavra com graça, com entendimento ao Teu povo. Fortalece-nos, Senhor, na fé que há em Jesus Cristo. Nós pedimos assim e te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora a oportunidade também de louvar o Senhor com as nossas ofertas. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor ama a quem dá com alegria. Então, com alegria também vamos fazer as nossas ofertas e depois nós vamos cantar o canto final em 189, Pai, outra vez.
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.